Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, ou melhor, o segundo vídeo aqui no canal Segunda Chance. E hoje eu tô aqui para falar para vocês as minhas impressões, o melhor resumo possível acerca de um livro que chegou recentemente ao Brasil, escrito pela doutora Anna Lembke, pesquisadora, professora da Stanford, e esse que é o resumo de seus achados, o resumo de suas impressões clínicas acerca dos vícios, né? Bom, então eu faço isso aqui pela razão óbvia, na verdade, né? Se o canal Segunda Chance é acerca de você ter uma segunda chance na sua vida, nós devemos começar por eliminar aquilo que nos aprisiona. Então, se você quer entender quais as lições importantes, quais as lições que resumem da melhor e mais rápida maneira possível a obra de Anna Lembke, eu tô aqui para fazer isso. Então, vamos lá. Se você quer ter uma segunda chance na sua vida, você tem que começar eliminando os seus vícios e também se inscrevendo aqui nesse canal. Então, a sua segunda chance começa com você clicando num botãozinho ali, é de graça, me ajuda bastante, beleza? Então, vamos começar. Esse livro, que é best-seller do New York Times, do Los Angeles Times, ele basicamente começa trazendo uma informação muito importante. Bom, além de ser a bíblia dos praticantes do famoso jejum de dopamina, não poderia começar de uma forma melhor, senão, obviamente mostrando o caso de um engenheiro do Vale do Silício, o berço da técnica, o berço da prática do jejum de dopamina, mostrando que esse engenheiro, enfim, viciado em pornografia, viciado em masturbação, criou uma máquina, literalmente ele desenvolveu uma máquina para a qual ele usava para se masturbar, ou melhor, a máquina masturbava ele com uma meia, né? Mas eu não vou ficar aqui discutindo acerca dos casos específicos ao longo do livro. Eu apenas acho, obviamente, curioso. Eu mesmo, quando comprei o livro, eu já sabia que, bom, esse livro aqui vai começar falando de jejum de dopamina e, pum, já começou logo dizendo, o Vale do Silício. Mas vamos lá. Felipe, como você chegou até esse livro que você vai trazer para nós? Bom, na verdade eu estava conversando pelo WhatsApp com o Wesley, provavelmente acho que todo mundo aqui que me segue conhece o Wesley Delanogari, psicólogo, neurocientista da Universidade Federal de Santa Catarina. E ele falou, Felipe, tu tem que ler esse livro aqui, cara. E aí ele me mandou o link da Amazon e tal, e aí eu comprei. Na verdade, quando ele me mandou, ele ainda me mandou quando não tinha chego em português ainda no Brasil, né? Mas eu aguardei acho que umas 2 semanas para comprar o livro, eu fiquei enrolando, e aí eu acabei então comprando ele já em português, né? Esse espaço de tempo foi o tempo suficiente ali para chegar o livro no Brasil. Bom, basicamente ele começa nos trazendo alguns dados muito interessantes, como por exemplo, que no mundo 70% das nossas mortes são atribuídas a fatores de riscos comportamentais que são completamente evitáveis. Então essa é uma primeira lição muito importante que eu aprendi justamente com esse livro. São dados que de fato eu ou melhor, eu poderia ter acesso, mas acho que eu nunca talvez tive um interesse em saber, e quando eu os vi, eu de fato fiquei muito interessado, Ou seja, os principais riscos globais para a mortalidade que nós temos hoje são, em sequência, tá? Pressão alta, 13%, consumo de tabaco, 9%, nível elevado de açúcar no sangue, 6%, inatividade física, 6% e obesidade, com 5%. Tanto é que a doutora Anna Lembke traz os dados de que, na verdade, com exceção de pequenas áreas ali na região subsaariana da África e algumas regiões da Ásia, nós temos mais pessoas obesas no mundo que pessoas abaixo do peso. Ou seja, de fato, uma das primeiras lições que nós aprendemos com a nação dopamina é justamente sobre observar o nosso ambiente, como nós temos interagido com ele e o melhor, nós temos nos tornado alvos de uma sociedade. Essa é uma lição muito importante, que nós nos adaptamos numa sociedade onde nós percorremos vícios, nós percorremos recompensas imediatas, coisas facilmente palatáveis, fáceis conquistas. Ao invés de eu comer uma boa refeição, que vai ser muito saborosa, mas e que vai ser saudável, mas que eu teria que cozinhar, eu posso comprar um fast food, onde eu vou comer muita caloria em pouco espaço e com uma alta taxa de sódio, de açúcares, ou seja, tudo muito palatável, um gosto muito infantil. E claro, estou dando um exemplo dentro de uma área do espectro da saúde humana, que é a alimentação, mas aqui a primeira lição que a gente tem é justamente, nós nos amolecemos a ponto de deixarmos com que a nossa morte seja responsável, ou melhor, seja um produto de tudo aquilo que eu poderia simplesmente ter me tocado. E às vezes
produto de comportamentos que eu sabia em vida que estava errado, mas nunca me engatilhei de pensar, olha, talvez isso daqui devesse parar, sabe? Não vai fazer falta esse comportamento inadequado. Então, esse é de fato uma sequência de dados muito interessantes que a doutora Anna Lembke traz aqui em Nação Dopamina e que eu me atentei assim que eu vi que, cara, mais de 70% das mortes são evitáveis. Então, se atentem a isso. De fato, você talvez esteja lentamente se anestesiando a caminho da cova com comportamentos que você já poderia ter parado, beleza? Então, essa foi a primeira lição, vamos para a segunda. Kevin, 19 anos, não engaja em nenhum tipo de atividade, não consegue engajar na escola, né? Falta nas aulas, não arruma um emprego, muito menos segue as regras de casa. Esse é o cenário, né, do segundo ali paciente apresentado pela doutora Anna Lembke. E ela basicamente procurando, né, em entrevista clínica, não achou nenhum tipo de sinal de negligência dos pais. Mas o que ela descobriu, na verdade, é que o rapaz não teve ao longo de toda a sua educação limites. Afinal, os pais sentiam pavor da ideia, né, de traumatizá-lo ou de falar coisas aos filhos que pudessem machucá-lo, causar o que eles chamam, né, de uma cicatriz emocional. Também não cobravam do filho, não eram exigentes, afinal de, sabe, com o fim de querer não estressar o filho, de não querer fazer com que ele acabasse tendo o seu desenvolvimento atrapalhado pelo estresse da cobrança de pais rigorosos, né? Hoje nós vivemos de fato numa sociedade, essa é uma observação da doutora Anna Lembke, que nós vivemos numa sociedade onde já não existem mais castigos físicos, né? Há poucas décadas atrás você ainda tinha uma visão generalizada, né, numa perspectiva cristianizada de Ocidente, em que, olha, as crianças são pecaminosas de nascença, então o papel dos pais é justamente educá-las de forma rigorosa a fim de ensiná-las a viver em sociedade, né, e de prosperar enquanto boas pessoas, justamente porque nasceram em pecado. Então, não podem apenas ser criadas e crescerem do seu pecado original, mas aprenderem rigorosamente a terem disciplina e outras coisas. Hoje os pais têm um medo absurdo de fazer qualquer coisa que possa deixar o filho, né, com uma cicatriz emocional ou criar qualquer tipo de condição em que você coloque o seu filho contra a vontade dele. Esse é um pensamento contemporâneo, infelizmente advindo de uma teoria psicodinâmica, de uma perspectiva freudiana, né? Porque é a partir de Freud que nós temos a ideia, então, de que os traumas na primeira infância vão potencializar, vão influenciar a psicopatologia adulta, e por causa disso, então, os pais hoje criam uma narrativa contemporânea de que qualquer coisa, de qualquer discurso, de qualquer situação estressante, possivelmente traumática na vida dos seus filhos, vai com certeza levá-los então ao divã, vai levá-los à sala de terapia na vida adulta. E isso, na verdade, é uma lição extremamente importante, de que a criação importa. Você quer falar sobre maus hábitos, você quer falar sobre vícios, você quer falar sobre falta de motivação. Essa história de que crianças são seres angelicais, de que são seres imaculados, isso é uma coisa recente, tá bom? A nível histórico da humanidade, isso é recente. Houve um período da história em que, na verdade, as crianças elas eram tratadas como sendo da comunidade, nem sequer dos próprios pais. Afinal, os pais não se apegavam dessa maneira aos seus filhos. Ou ainda, esse costume de acreditar que as crianças não podem receber ou não podem escutar ou ter acesso a estímulos estressantes, isso também é uma forma de você aleijar categoricamente, funcionalmente o seu filho, né? Ou seja, você tá com tanto medo de estressá-lo para não atrapalhar o seu perfeito desenvolvimento, que você impede que ele tenha acesso a frustrações e que você impede que ele desenvolva um alto limiar de frustração. O que é isso? O que eu preciso, eu, Felipe, e um fuzileiro naval, que tamanho de estímulo estressante nós temos que ter acesso para que a gente, né, para que nós nos sintamos então frustrados? Imagina que estou eu, um fuzileiro naval e o Enzo, né? O Enzo Goldenberg ali. E aí alguém fala assim, ó, vamos fazer uma caminhada de 30 quilômetros, né? Bom,
eu sou escoteiro desde os meus 14 anos. No movimento escoteiro a gente faz o que a gente chama de jornada, que são caminhadas de no mínimo 20 quilômetros. Putz, 30 eu já fiz algumas vezes. Tá, porra, é pesado, é cansado. Ok. O fuzileiro naval vai falar, ok, tranquilo, mais um dia de trabalho. O Enzo vai falar, mas não dá pra ir de Uber? Então, aí é que tá. Nós evitamos que as novas gerações sejam expostas a estresse e por isso nós a incapacitamos de lidar com eles e, portanto, né, de ter motivação, de enxergar em estímulos, enxergar em situações do ambiente, né, em situações da vida, possíveis estímulos e, portanto, serem pessoas engajadas, pessoas que de fato têm um motivo para fazer as coisas, né? E pessoas que de fato entendam as regras da vida, né? De que nós não podemos exatamente apenas sermos dopaminergicamente alimentados de forma rápida a nossa vida inteira. Do contrário, a gente não vive, né, pelo menos não de uma boa forma, e a gente acaba morrendo rápido, como a gente viu nos dados anteriores. Então a segunda lição do livro, né, a segunda lição que a doutora Ana Lemke nos traz aqui, seja de forma direta ou indireta, é que, pais, vocês não podem tratar os seus filhos como seres imaculados, como seres inaptos, né? E como uma cristaleira. Não! Não existe essa correlação psicodinâmica advinda de Freud de que um trauma na infância vai levá-lo para terapia no futuro. Agora, a ausência de estresses adequadamente enfrentados na infância e na adolescência de forma correta, isso sim provavelmente vai levar o seu filho à terapia, porque ele vai ser um cidadão inapto, né? Então, pais, não, seus filhos não são uma taça de cristal. Claro, né? Como eu falei anteriormente, houve um tempo, nem tão longe atrás, em que os castigos físicos, né, eram o padrão justamente para, né, tratar os filhos, educar os filhos a partir desse nascimento advindo do pecado original da criança. Hoje em dia é crime, né? Mas, o seu filho, ele não deve ficar sem frustrações ao longo da infância. Ele precisa aprender a lidar com frustrações, a lidar com limites, a lidar com exigências. Tá? Sabe aquela coisa do não se compare com os outros, você é único? Sabe esse discurso de coaching e motivacional que tem tido hoje? Sabe? Ai, não se compare com o outro, você não precisa disso. Sim, você não precisa se comparar com o outro, mas o mercado de trabalho vai te comparar com os outros. Então, se você não aprendeu a fazer isso de uma forma consciente e madura, filho, pode ter certeza, os outros vão fazer por você e aí, ó, tchau. Por quê? Porque todo mundo disse, olha, não passe por isso, não se estresse, evite tudo, né? Se coloque numa bolha. Uma das primeiras lições que a doutora Ana Lemke traz para nós é justamente isso. Pais, vocês são responsáveis por dar uma boa educação para seus filhos. E uma boa educação para seus filhos, para que eles não se tornem adictos no futuro, não tem relação com não permitir que eles se frustrem. Muito pelo contrário. Outra lição muito importante que a doutora Ana Lemke traz aqui na Nação Dopamina é justamente o discurso, né, e o debate acerca do prazer em excesso gerar um sofrimento em excesso. Ela até tem formas muito ilustradas e muito simples de explicar isso ao leitor, caso o leitor não seja, sei lá, da área das neurociências e tudo mais, né? Ela traz de forma bem ilustrada, inclusive aqui estando uma obra da própria Volkow, né, da Nora Volkow, referência mundial em estudos sobre dopamina e adicção, né? Então, você tem aqui bastante claro o funcionamento neuroquímico, né, da antecipação do prazer. Então, vamos lá, vamos explicar essa ideia de prazer em excesso de forma bem resumida. Até eu recomendo, de fato, essa leitura aqui para todos. É muito ilustrativa, é muito simples, é uma linguagem fácil, é uma história empolgante que ela vai arrematando muito bem, tá? A doutora Ana Lemke, ela escreve bem, ela consegue arrematar tudo aquilo que ela traz para o debate. Mas a ideia do prazer em excesso, né, sofrimento em excesso é justamente o quê? Prazer e sofrimento são interpretadas no nosso cérebro na mesma estrutura, na mesma sequência de estruturas neuroanatômicas. E via um processo homeostático. O que é homeostase? Homeostase é o processo pelo qual o seu corpo busca o equilíbrio químico constantemente. E é em busca do equilíbrio que nós vivemos.
Felipe, quando que o nosso corpo alcança o equilíbrio homeostático? Quando a gente morre, tá bom? Durante a sua vida você nunca vai alcançar o homeostase, por isso que o seu corpo ele é de certa forma até louco, né? Ele tá ali sempre procurando esse equilíbrio químico, mas ele nunca alcança. E é buscando esse equilíbrio químico, né, através dessas leis químicas, essas leis físicas, que íons carregados acabam rolando para tudo quanto é canto do seu corpo e você acaba gerando vários potenciais de ação. Isso aí é uma aula sobre neurobioeletrogênese, quem sabe um dia eu trago aqui um conteúdo para vocês muito interessantes, mas tem que ser mais para frente, porque é um conteúdo um pouco mais complexo talvez para vocês pegarem agora, mas vamos lá. Quando a homeostase está ali então nos trabalhando para que a gente se mantenha em equilíbrio, se eu tenho muito prazer, o meu corpo vai ter que trazer essa excitação fisiológica que me proporciona o que eu vou chamar de prazer para baixo de novo. Por quê? Muito sofrimento é ruim. Por quê? Porque eu não estou equilibrado. Muita felicidade, muita motivação, muita dopamina também é ruim. Por quê? Porque eu não estou equilibrado. Então, qual é a ideia? Quando você sente um prazer, em seguida você sente um determinado sofrimento e aí você volta ao normal. Claro, que sofrimento é esse, Felipe? Eu tô sentindo dor? Nossa, tô levando uma facada? Não. Na verdade, você teve um pico, né? Você teve um pico de dopamina, um pico de serotonina, e em seguida isso começa a cair. E aí isso aqui você vai acabar relatando como um sofrimento, né? Como uma brochada, né? Uma leve brochada. Mas o que está acontecendo quando uma pessoa vive uma vida eufórica, uma vida de balada? A pessoa só quer saber de fato de uma vida em que o tempo inteiro ela esteja sob efeito de dopamina, né? Basicamente o que está rolando é o seguinte: se você está excessivamente se colocando numa vida de prazer, o seu corpo vai ter que aumentar o nível do sofrimento para fazer você voltar ao equilíbrio. E aí vai rolando justamente a sua neuroadaptação. O seu sistema nervoso ele vai se adaptando, ele vai se resistindo a esses estímulos prazerosos que você se dá. Claramente, quando a gente fala sobre dopamina, a gente não está falando sobre prazer. Dopamina não é o neurotransmissor do prazer. Tampouco o neurotransmissor da motivação, pura e simplesmente, tá? Hoje em dia rola muito erroneamente um discurso de que dopamina é o neurotransmissor do prazer, da motivação. Ele é o seu vai e pega. Dopamina não é o seu vai e pega, tá bom? Muito pelo contrário, ela diz muito mais respeito acerca da nossa flexibilidade cognitiva e, portanto, ele é o nosso como eu vou lá pegar, tá? Mas isso eu vou trazer ainda num próximo vídeo para vocês com slides, tudo bem bonitinho. Aqui eu tô de fato dando as minhas impressões e lições que eu quero que vocês adquiram e absorvam sobre o livro. Mas o que é, então, essa balança de prazer e sofrimento? É justamente isso. Nem tão um, nem tão outro. O seu corpo quer sempre buscar viver em equilíbrio. Por isso, a doutora Anna Lembke fala sobre nós aprendermos a conviver com os prazeres simples da vida. Porque é baseado nesses prazeres simples da vida que nós conseguimos, então, diminuir os nossos sofrimentos. Afinal, se eu vivo uma vida de equilíbrio, eu não vou ter grandes sofrimentos para trazer esse prazer para baixo. Claro, não é uma criminalização de momentos excitantes na nossa vida, de conquistas. Não, são de prazeres, sabe? São de induções hiperdopaminérgicas que a gente busca através de drogas, através do excesso de balada e outras práticas hiperdopaminérgicas de recompensa rápida, né? Ou seja, você está literalmente simplesmente se induzindo uma alta carga de dopamina. E a dopamina, ela não é sobre o ter, mas ela é sobre o querer. Ou seja, a dopamina ela é um neurotransmissor envolvido na motivação muito mais do querer algo e como buscar aquele algo, muito mais disso do que ter aquele algo. Por isso que ela fala justamente sobre antecipação da recompensa, né? Quando ela mostra ali o desenho dos ratinhos, esse desenho aqui é maravilhoso, né? Ele é muito bem ilustrativo, né? Ou seja, uma luz acende, o rato aperta um botão, ele recebe uma recompensa. Logo, das próximas vezes em que a luz acender, ele apertar o botão, ele sabe que ele vai ganhar uma recompensa. Então ele vai e aperta e recebe a recompensa. Só que numa próxima vez em que uma luz acende, ele aperta o botão e ele não recebe a recompensa, o que rola? Rola uma inibição da atividade dopaminérgica.
Ou seja, o rato esperava conquistar aquilo, ele aperta e ele não recebe a sua recompensa. E aí o cérebro vai e bloqueia a secreção de dopamina. O que é isso? É o que nós chamamos de frustração. Nós não recebemos aquilo que nós esperávamos pelo nosso comportamento, pela nossa ação. Né? Então, quando nós estamos trabalhando com vícios, quando nós estamos trabalhando de fato com as nossas adicções, a gente tem que entender sobre esse processinho. Sobre eu já sentir a dopamina sendo liberada antes de eu apertar o botão. O rato, ele passa a sentir a recompensa, ele passa a sentir a dopamina quando ele vê a luz acender. Porque ele já sabe que irá receber a recompensa. E quando ele não recebe, pum, frustração. Entende? Eu quero que vocês parem para analisar na vida de vocês o que tem acontecido com vocês nesse sentido. Mas uma das lições importantíssimas que a doutora Anna Lembke traz para nós é justamente sobre isso. Uma vida de muitos prazeres é uma vida de muitos sofrimentos. Então, a gente tem que buscar o equilíbrio, o prazer nas simples coisas, porque a balança de prazer e sofrimento é processada no mesmo lugar. Outro apelo que a doutora Anna Lembke faz e que é muito importante que nós percebamos é justamente sobre essa necessidade que nós criamos na nossa sociedade de uma medicalização excessiva, porque as pessoas passaram a achar que é inaceitável sofrer, ou que nós não podemos ter momentos de tédio, que nós não podemos ter desavenças com pessoas, nós precisamos estar numa potência constante. Eu quero ler um trecho do livro, tá na página 127 isso, quando ela fala o seguinte: mas não me arrependo de ter largado a fluoxetina. Minha personalidade sem ela, embora não se adeque bem à minha mãe, permitiu-me fazer coisas que, caso contrário, jamais teria feito. Hoje fiz as pazes com o fato de ser um tanto ansiosa, ligeiramente cético-deprimida. Sou uma pessoa que precisa de atrito, desafio, algo pelo que trabalhar ou contra o que lutar. Não vou me diminuir para me adequar ao mundo. Algum de nós deveria? Ao nos medicarmos para nos adaptar ao mundo, a que tipo de mundo estamos nos ajustando? Sob o disfarce de tratar dor e doença mental, estaremos tornando grandes segmentos da população bioquimicamente indiferentes às circunstâncias intoleráveis? Pior ainda, os medicamentos psicotrópicos tornam-se um meio de controle social, em especial dos pobres, desempregados e marginalizados? As drogas psiquiátricas são receitadas com mais frequência e em maiores quantidades para pessoas pobres, especialmente crianças pobres. Eu quero que vocês entendam isso daqui que a doutora Anna Lembke está falando. Ela, como psiquiatra, não está falando que as pessoas não podem tomar medicamento psiquiátrico. Muito pelo contrário. Só que quando ela faz esse apelo, ela está falando em todo um contexto do seguinte, cara, a gente precisa aceitar, a lidar com frustrações, sabe, sentir determinados sintomas e aprender a enfrentá-los, a conviver com eles, se adaptar, se expor a situações aversivas. Ela está praticamente fazendo um apelo: passem tédio, sofram um pouco, porque quando vocês empurram a balança do sofrimento para baixo, você sobe de novo a balança com os prazeres também. Ou seja, quando você se adequa, quando você se adapta ao mundo como ele é, quando você se aceita enquanto pessoa, quando você aceita suas características e aprende a viver mediante elas, muitos dos problemas que você acha que você tem, na verdade você percebe como simples características que você buscou patologizar na tua cabeça e medicalizar. Então, eu quero que vocês decorem essa parte, né? Sob o disfarce de tratar dor e doença mental, estaremos tornando grandes segmentos da população bioquimicamente indiferentes às circunstâncias intoleráveis? Ou seja, nós de fato estamos medicalizando pessoas que precisam se medicalizar, ou nós estamos apenas concordando com pessoas que elas não precisam aprender a enfrentar situações difíceis, dores, momentos delicados da vida? Essa é uma lição que de fato bateu muito comigo e que eu tenho certeza que no seu contexto de vida também vai bater e que eu tenho certeza que você vai ter alguma reflexão muito específica sobre isso. Para mim, eu tenho o meu significado pessoal. Contem aqui nos comentários qual o entendimento de vocês acerca desse trecho. Concordando ainda com esses dados, nós temos outra lição muito importante, né, que é justamente a lição da hormose. Hormose é basicamente o estudo da ciência em que você estuda o efeito de pequenas administrações de efeito
tóxico no seu organismo para potencializar o efeito dele, né? Aqui na página 141 nós temos uma definição bem simples, né? Respostas adaptativas dos sistemas biológicos a moderados desafios ambientais ou autoimpostos, pelos quais o sistema aprimora sua funcionalidade e ou tolerância para desafios mais severos, tá? Um exemplo simples que ela pega e dá para nós é justamente a prática de exercícios físicos. Cara, a prática de exercícios físicos ela é altamente tóxica de forma imediata para o seu organismo, né? Ela aumenta o seu estresse, ela tá colocando sob tensão seus tendões, ossos, articulagens, ela tá aumentando a temperatura do seu corpo. Mas isso, a longo prazo, na verdade já a curto prazo, já gera outros efeitos benéficos. O seu corpo se adapta a eles e melhora uma sequência de efeitos no seu sistema imunológico, no seu humor, né, na sua disposição. Ou seja, você administra sim, você autoimpõe uma situação de efeitos tóxicos no seu sistema orgânico para que ele se adapte. Então, outra lição que a gente tem muito importante é, às vezes, tudo que é natural não é bom, né? Veneno de naja é natural e não é bom, e às vezes nem tudo que é tóxico necessariamente é ruim. Então, vamos nos ater a essa pequena liçãozinha que eu só queria fazer como complemento à anterior. Outro ponto que eu gostaria muito de tocar com vocês é justamente sobre jejum de dopamina. Não tem evidência nenhuma, tá bom? A prática do jejum de dopamina não tem evidências. Tanto é que se você vir aqui se você vir aqui nas referências do livro, tá? Jejum de dopamina, o capítulo 4, é justamente o capítulo com menos referências que todos os demais capítulos, tá? Todos. E isso por quê? Porque, de fato, o jejum de dopamina é uma prática pseudocientífica. Alega ter cunho científico, mas não tem, tá bom? O que a doutora Anna Lembke mais pode dizer aqui que tem evidência justamente a ideia de práticas de autocuidado, né? E de uma contingência de uma maior degradação do sujeito para que ele faça então a indução da abstinência, que é justamente o que a gente busca para lidar com os vícios. Mas a prática do jejum de dopamina, aquela de se isolar e ficar sem acesso a estímulos hiperdopaminérgicos, a própria teoria do jejum de dopamina, né, que nós somos estimulados por pequenas doses de dopamina, né, pequenas, mas constantes ao longo do dia a dia, por efeitos luminosos, comidas e tudo mais, isso não tem fundação, tá bom? Isso não tem fundamento nenhum, tá? Na verdade, nós não ficamos viciados em dopamina, isso não existe, beleza? Não tem como você ficar viciado em dopamina, beleza? Esse é um erro muito comum de leitura e de exagero, na verdade, de achados empíricos de algumas pessoas. Então, não, jejum de dopamina não tem evidência e a própria categorização ali de referências do próprio livro é um bom alerta sobre isso, tá bom? Mas vamos continuar aqui para mais uma lição. A doutora Anna Lembke, ela é muito precisa, né, ao falar sobre Alcoólicos Anônimos. Ela demanda boas páginas, um bom debate acerca dessa instituição. E quando ela está falando sobre instituições religiosas e tudo mais, e sobre a ideia humana, a necessidade humana de pertencimento, ela é muito, muito clara e muito objetiva nisso. Eu até, inclusive, eu lembro que quando eu estava lendo esse livro, eu estava lendo ele viajando, cara, eu lembro que eu debulhei essa parte aqui, eu adorei. E olha, de fato eu vou resumir o mais brevemente possível. Quer se livrar de um vício? Comece justamente com 14 dias limpo, tá bom? É o período mínimo, perfeito? É o prazo mínimo para que o seu sistema de recompensa, né? Para que o seu sistema de gratificação por dopamina, que começa lá na área tegmental ventral, né? O ATV, faz uma conexão com o núcleo accumbens, ou núcleo accumbens, e que depois se conecta com o córtex pré-frontal, possa realizar um processo homeostático e fazer você voltar a ter prazeres, né, motivações em pequenos prazeres do dia a dia, em pequenas atividades que antes eram prazerosas. Perfeito. Feito isso, né, ficando 14 dias limpos, nesse período,
Basicamente, tenha um bom ciclo social, tenha pessoas com quem contar, pessoas talvez com o mesmo propósito, ou pessoas que já passaram pelo mesmo, ou pessoas que são bem instruídas, pessoas que podem lhe dar bons conselhos, pessoas que possam enriquecer o seu ambiente. E você não pode ter a vergonha, o medo de contar quando você errar ou recair no seu vício. Na verdade, ela fala acerca da vergonha pró-social, que é justamente aquela vergonha que nós vencemos, é um momento em que nós passamos por uma vergonha deliberadamente, que é expor que nós falhamos, expor que nós erramos, expor que nós tivemos uma recaída no nosso vício, né? Expor isso para o nosso grupo de apoio, para que esse grupo, então, possa nos orientar, possa nos acolher e possa nos direcionar e ficar ali com a gente, né? E ela dá exemplo de instituições religiosas, né? Ela dá exemplo do UAA, que também é uma instituição da Igreja Católica, por exemplo, do tipo assim, o cara que ele vai lá e assume que ele caiu, o cara que assume que bebeu de novo, esse cara, ele tá tendo a oportunidade de ser acolhido novamente pelo grupo e pelo grupo, então, apoiado para que ele continue e permaneça limpo, né? E ele também fala sobre honestidade radical. Ele, no caso, ela, né? A doutora Ana Lembeck, fala sobre a prática da honestidade radical. Quer se livrar de um vício? Põe na sua cabeça. A partir de hoje você não mente mais. Tá? Porque às vezes a gente se pega mentindo por coisas bobas, isso potencializa a forma como nós escondemos, omitimos, mentimos e distorcemos acerca dos nossos vícios, né? Então, cara, alguém chega pra você e fala assim, tu viu tal coisa? E você viu. Só que às vezes tu não quer falar, tu fala, não vi não, pô. E ela fala sobre uma paciente sobre um caso bem parecido e ela depois se toca que, por que eu menti, cara? Eu menti é bobeira. Tá, ele vai ficar chateado comigo, mas eu tenho que ser verdadeira. Ela vai lá no café da manhã com o cara e fala, aquilo que você falou, eu vi, na verdade, fui eu que fiz assim, assim, assado. Honestidade radical. Quando nós somos honestos, as pessoas ao nosso redor, inclusive pessoas a quem nós temos a impressão de que não gostam de nós, ou de que pessoas que às vezes são mais ríspidas conosco, cara, quando você passa confiança para as pessoas, de fato, as pessoas tendem a acabar respondendo positivamente a isso. Mesmo pessoas a quem você tem atrito, ou seja, ela pode até não gostar de você, mas ela vai ter a certeza de que você é uma pessoa honesta e de que, portanto, você vai estar falando a verdade para ela, tá? Então, quer ter boas relações sociais, que é exatamente o que a gente mais precisa para lidar com o vício, seja honesto de forma radical, tá? Honestidade radical é uma política de vida para vocês a partir de agora. Tá bom? Felipe, o que o Segunda Chance prega? Primeiramente, honestidade radical, tá? Então, tenham isso para a vida de vocês. A mentira não é o melhor caminho. E, de fato, nós não somos os únicos animais, digamos assim, na face da Terra a usar a mentira como estratégia adaptativa para ter recompensa, sabe? Para conquistar coisas. Você tem insetos, por exemplo, que se disfarçam com o cheiro de cupim e entram em cupinzeiros para comer, né? Larvas para comer próprios cupins, beleza? Por quê? Porque eles têm cheiro de cupim, ou seja, eles estão mentindo ali, né? Você tem pássaros, por exemplo, que levam objetos, né, que geralmente eles têm que construir determinado objeto ali para atrair a fêmea, que eles levam objetos falsos. Você tem uma aranha, por exemplo, a aranha de jardim, quando ela vai se acasalar, ela tem que basicamente mostrar, tem que levar um inseto, né, pra fêmea comer. Ou seja, enquanto ele acasala com a fêmea, ele tem que dar uma coisa ali pra fêmea comer, para ela, digamos, ignorar a presença do macho que tá copulando com ela, né? Só que existem aranhas que, olha só, para passar o seu gene adiante, dão um pedaço de graveto envolto, né, na sua teia, e enquanto a fêmea tira a teia para poder então cravar suas presas ali naquele pedaço de madeira, achando que vai sugar ali o sangue, né, os nutrientes, o macho copulou, né, e aí ele tenta fugir antes que a aranha vá lá, a fêmea, né, e mate ele. Mas ele, se tivesse dado uma mosca, ela não mataria ele. Não, teria sim, ela mataria do mesmo jeito, é o processo evolutivo deles. As fêmeas matam os machos depois da copulação, tipo o louva-a-Deus, só que o louva-a-Deus, a fêmea come a cabeça do outro, né? Bom, basicamente então, o que é honestidade radical? Vamos resumir, é exatamente isso, é ser honesto com os outros e consigo mesmo de forma radical, sem brechas. Outra parte, vergonha pró-social, errou, assuma o erro para ser orientado, para ser exortado e para ser corrigido.
Nós criamos, a própria doutora Ana Leme, que ela fala muito bem isso, nós criamos uma sociedade em que ser corrigido, né, nós criamos, ela fala sobre o tempo do cancelamento, ela fala sobre cancelamento aqui. Cara, nós vivemos numa sociedade que nós não podemos errar porque nós temos o medo de sermos cancelados, sendo que é exatamente a vergonha pró-social, é o assumir o erro que nos permite evoluir. Nós não podemos ter medo do cancelamento, nós não podemos ter medo de falar a verdade, nós não podemos ter medo de errar e assumir o erro, porque é isso que nos faz enxergar o ponto dos outros sobre nós, sobre as nossas ações, sobre as nossas intenções, pegar a perspectiva das outras pessoas e usar para evoluir. Então, quer vencer um vício, cara, tu vai precisar de uma rede de apoio, porque o que mais faz o ser humano permanecer num vício, permanecer numa substância, permanecer, enfim, num comportamento adictivo, é justamente a falta de laços de qualidade, tá bom? Existem alguns teóricos holandeses que falam bastante sobre isso, né, sobre o ser humano ter a necessidade de laços, e quando ele não tem laços enriquecidos, ele acaba criando laços com objetos, substâncias e outros comportamentos para substituir isso, tá? E aí você vai se degradando corriqueiramente. Então, outra lição muito importante que ele fala também sobre isso é justamente de que às vezes pequenas brechas, sabe? Nós achamos que pequenas coisas, isso daqui não vai fazer muita diferença, então tudo bem. Então, ou seja, eu não preciso contar para a pessoa porque eu de fato não errei tanto, ou isso aqui não foi um erro muito grande, então assim, eu posso deixar de lado. Não, o capítulo aqui ele até coloca sobre uma paciente, né, que estava lutando contra o álcool, e aí ela vai, eu até vou ver se eu consigo encontrar aqui, e aqui, ó. Vamos lá. Ao voltar da viagem, contar ao seu padrinho do AA, tá? O que havia acontecido, que no caso ela tinha comido uma sobremesa, uma sobremesinha que tinha licor na sobremesa e ela não sabia, né? Cara, uma coisinha minúscula, assim, sabe? Ao voltar de viagem, contar ao seu padrinho o que havia acontecido, ele insistiu que ela havia recaído e a incentivou a contar ao grupo do AA e a redefinir sua data de sobriedade. Fiquei surpresa que o padrinho de Joan, ou Juan, sei lá, assumisse uma postura tão rígida. Afinal de contas, ela havia consumido uma quantidade de álcool tão insignificante que a maioria das pessoas não considera que tal bebida seja sequer alcoólica. Mas Joan, ou Juan, concordou, embora às lágrimas. Até hoje ela mantém sua recuperação e sua presença no Alcoólicos Anônimos. Aí eu grifei essa parte. A insistência do padrinho de Juan em que ela redefinisse sua data de sobriedade me pareceu excessiva à época, mas agora eu entendo, tanto como uma prevenção para que um pouquinho de álcool não levasse a um monte de álcool, o terreno perigoso, quanto a uma maximização da utilidade para o bem do maior grupo. A disposição de Joan em se conformar com uma interpretação muito rigorosa da recaída reforçou seus vínculos com o grupo, ao que longo prazo também se revelou positivo para ela, porque ela continua sóbria. Além disso, Joan observou: talvez em parte eu soubesse que havia álcool na bebida. Era uma bebida, não era uma sobremesa. E quisesse usar o fato de estar num país estrangeiro como desculpa. Nesse sentido, o grupo funciona como uma consciência estendida. O que isso aqui significa? Cara, essa parte aqui é maravilhosa sobre a forma como nós devemos lidar com os nossos vícios, e eu quero, de fato, finalizar o vídeo de hoje com essa lição, tá? Aqui a Juan, ela tinha viajado para a Itália e ela tinha tomado uma bebida que ela não sabia que era alcoólica, né? E ela contou, depois ela descobriu que tinha um negocinho de álcool, de licor, e ela contou, né? E cara, ela tava, se eu bem me lembro, há 3 anos sóbria. Tu tem a noção da conquista que é pra uma pessoa no AA ficar 3 anos sóbria? E daqui a pouco ela tomou uma parada que tinha um negocinho de licor. E o padrinho do AA falou: pode começar do zero porque você teve uma recaída. Cara, isso é muito grave. Quando a gente fala sobre recaída, a gente tá falando de fato quando a pessoa volta a consumir, sabe? Ela perde a regulação emocional. O cara considerou que ela teve uma recaída. Isso é rígido pra caceta. Mas aí é que tá. Olha a importância disso que a própria doutora Ana Leme cita. De fato, ele se preocupou que um pouquinho de álcool não se tornasse um monte de álcool. Como assim? Tinha um pouquinho de licor, nem é álcool, então tudo bem, eu posso tomar de novo. E disso, em algum momento, ela se sente confortável.
Ah, eu posso aumentar um pouco a dosagem, porque é tranquilo, eu tô há tanto tempo sóbrio, não vai impactar em nada. E de permissão em permissão, você volta ao seu vício. Você mesmo que tá me assistindo, quantas vezes você já não fez isso? De você ter um vício que você não aguenta mais e de um pouquinho que te remete àquele vício. Não, tudo bem, porque... Tudo bem, isso aqui não vai me impactar. E isso vai escalonando em pequenos hábitos que vão te deixando cada vez mais próximo daquele vício e blau, você volta e tá tudo lá de novo no lugar. Então, e ela ainda relata, né? Não, talvez eu soubesse internamente que sente um pouco de álcool, mas eu quis dar uma desculpa, né? Então, olha só que interessante. Ela recomeçou a contagem do zero, foi exposta ao grupo de que ela tinha recaído, né? O grupo viu do tipo, caralho, uma coisinha tão pequena como essa é recaída, velho. Então eu tenho que me atentar aos meus hábitos. O grupo se reforça no seu objetivo, vê uma pessoa que errou publicamente e assume pra si que não, eu tenho que me atentar mais aos meus hábitos, porque às vezes pequenas coisas podem estar me comprometendo. E de novo, fortalece a sua luta contra o vício. Ela continua sóbria. Né? E aí, inclusive, eu quero dar uma lição, não bônus, né? Porque é uma lição complementar nesse capítulo, que é justamente sobre as pessoas que são aproveitadoras desses ambientes. Pessoas que dizem que estão lutando contra um vício, mas na verdade elas só querem a aprovação social, dizer, cara, você tem que largar isso aí. Não, mas eu já tô largando, pô, eu tô indo no AA e tudo mais. Mas tu tá bebendo? Não, mas eu tô lutando contra, é que é difícil, né? A pessoa, ela vai no AA, né? Ela não conta que ela teve recaída, ela não conta que ela tá bebendo, ela não conta que ela fez isso ou aquilo. Por quê? Porque ela não quer passar pela vergonha social e essa pessoa, ela prejudica o grupo. Essa pessoa impede dela mesma lidar com o próprio problema, assim como impede que outras pessoas tenham o exemplo da falha dela sendo exposta e dela se recuperando para que elas também se recuperem e elas em conjunto se apoiem e se fortaleçam. Bom, essas foram as lições que eu pude tirar de Nação Dopamina. Claro que tem muito mais, mas essas foram as que mais me chamaram a atenção, tanto que quando eu li, foram as que eu acabei grifando, tá? Então, gente, eu até vou dar uma dica pra vocês. Quando vocês forem ler um livro, coloquem assim, ó, tipo, lido e a data em que você terminou a leitura. Eu terminei no dia 20 de maio desse ano, tá? Então, recomendo que vocês leiam também, beleza? Essas foram as lições. Ah, Felipe, não quero comprar o livro. Bom, você já pegou as lições principais aqui, tá bom? Agora, quero ter mais conhecimento técnico. Pô, sou leigo. Cara, esse livro explica termos técnicos, assuntos extremamente complexos de forma muito mastigadinha. Então, de fato, é uma boa leitura. É um excelente livro de cabeceira, mas jejum de dopamina não tem evidência.